Bom dia, meus queridos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vinda. Que Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho, a sua saúde. Que Deus abençoe a sua família, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da manhã. E nessa manhã, meus queridos, nós estamos orando para que Deus ele venha nos desatando, nos desapegando de tudo aquilo que está na hora da gente desapegar, desprender, para viver um novo tempo de Deus na nossa vida. Irmãos, quando Deus ele começa a anunciar as coisas, é porque tem coisas novas para começar a acontecer. Quando Deus a gente entra num período onde Deus ele insiste em alguns assuntos, sabe? A gente vê que há um movimento de Deus naquilo que ele começa a liberar com mais constância. Às vezes a gente não percebe enquanto está começando a acontecer. Mas depois sabe, aquela palavra ela já começou a movimentar, às vezes com uma profundidade maior, a gente começa a conseguir acessar. Então, Deus ele está trazendo para a nossa vida um novo tempo. E para esse novo tempo, Deus ele quer de nós obediência. Ele pode te pedir coisas que vão te custar. Coisas novas que talvez vão ser desconfortáveis para você. Irmãos, o nosso Deus, eu falo com o Senhor, eu sempre falei isso com ele, que uma pessoa que tem vida com Deus, irmãos, a vida dela não fica como uma água parada. Mesmo que a gente não contemple grandes mudanças, Deus ele não deixa a gente parado. Deus ele sempre coloca a gente em movimento. Então sempre uma coisa acontece ali, outra coisa acontece aqui. Às vezes a gente fica entediado com a rotina. Mas a gente pode observar que mesmo que a gente fique entediado com a rotina, a gente está em movimento. Deus ele não deixa a gente parado. Mas também de tempos em tempos, Deus ele muda as estações, ele muda as temporadas. Então, aí algo novo começa a acontecer. Ou ele coloca a gente para fazer algo novo, ou ele entra com uma instrução que tira algo, ou tira a gente de um lugar, muda alguma coisa na nossa rotina. Então, o nosso Deus, irmãos, é um Deus de movimento. Observa que quando o povo ele ficou no deserto, mesmo no deserto, Deus movimentava eles. A palavra fala que eles eram guiados, né, pela coluna. Era uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite. Então Deus ele criava um meio de dar alívio para eles do calor, alívio para eles no frio. Deus ele dava sinais no céu de que estava na hora de levantar o acampamento e o povo marchar. Moisés, ele discernia os sinais que Deus dava para ele. Moisés era o líder. Ele discernia os sinais. Quando ele discernia que estava na hora do povo marchar, ele avisava, o povo arrumava as tendas, ajeitava o acampamento, ajeitava tudo que tinha que ajeitar para marchar. Então o povo ficou no deserto. Mas mesmo no deserto, Deus colocou eles em movimento. Desde que eles saíram do Egito, entre o Egito e Canaã, desde que eles saíram do Egito e entraram em Canaã, eles não ficaram no mesmo lugar. Nós não somos, irmãos, como árvores. A gente tem que ter uma mentalidade que deixa o Espírito Santo, uma mentalidade preparada para o movimento do Espírito Santo. Deus, por exemplo, aqui a casa que eu moro, ela está construída aqui nesse local. A casa que você mora, ela está construída aí no local. Às vezes Deus pode te tirar daí e te levar para um outro lugar. A casa não vai sair do lugar. Mas você não é uma casa que está enraizada aí na terra que não pode sair. Não estou falando o que é isso. Mas ainda que não seja você mudando para outro lugar, a sua casa pode continuar sendo aí.
Mas Deus pode falar, olha, agora eu vou te tirar daí, vou te levar para um lugar novo. Agora eu vou começar a fazer algo novo por meio de você, eu vou te movimentar. Então tem coisas que elas são fixas. Essa casa aqui só vai ser alterada se alguém derrubar, se alguém construir, né? Mudar ela. Mas caso contrário, ela vai ficar aqui. Até alguém derrubar, até limpar o terreno e fazer outra coisa, mas ela vai ficar aqui, ela não vai andar. Então, se a gente não pode ter essa mentalidade de achar que a gente é igual uma casa, sabe, algo construído, que não vai caminhar, não vai andar, que é igual árvore. Plantou, enraizou, cresceu ali, não pode sair de mais. Se Deus pedir para mudar de igreja, Deus pode pedir para mudar de igreja? Pode. Ah, mas já tem muitos anos que eu estou aqui. Às vezes o próprio lugar está impedindo a pessoa de crescer. Às vezes o ministério dela não está crescendo por causa do lugar que ela está. Isso já aconteceu comigo. Eu gostava da minha igreja. Eu gostava de estar lá. Mas Deus falou que lá eu estava sendo impedida de crescer. Lá não era o lugar do meu crescimento. Lá foi um lugar que Deus permitiu que eu ficasse um tempo. Ele me abençoou lá, eu aprendi, ele me fortaleceu. Foi bom para mim, dando exemplo de um lugar. Mas só que chegou um tempo que ele precisou me tirar. Então, à medida que ele ia me mostrando novos lugares, eu ia indo. Às vezes nós resistimos ao Espírito Santo. E isso não é bom. Porque quando chega a hora da gente sair de um lugar, se a gente fica apegado àquele lugar, nós temos que entender que o novo de Deus não vai chegar na nossa vida, porque o novo de Deus não está naquele lugar. Naquele lugar, Jesus, quando ele veio para essa terra, irmãos, tinha um tempo para o ministério dele aqui. Quando era a hora dele ir para a cruz, ele não ficou apegado à terra. Ele pediu, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que era o sofrimento que ia ser grande. Ele sabia que a dor de tudo que ele ia passar, e aquilo estava angustiando ele. Mas ainda assim ele escolheu deixar nas mãos do Senhor. Mas ele não caminhou aqui nessa terra apegado, porque ele entendia que o Espírito Santo que ia soprar ele. Então nós temos que entender que nós temos que deixar o Espírito Santo nos guiar, o Espírito Santo nos soprar. Ah, mas eu comprei a minha casa própria, mas se Deus está te pedindo para vender e te levar para outro lugar, é porque tem algo melhor lá para você. É um passo de crescimento, é um passo de avanço. O tempo aí já findou. Jesus não ficou lamentando, ah, Pai, mas eu só tenho 33 anos. Eu poderia viver nessa terra muito mais. Ah, Deus, tanta coisa boa aqui. Jesus não ficou apegado ao que estava na hora dele desapegar, de sair do lugar que estava na hora dele sair. O tempo dele aqui, ele cumpriu. Enquanto ele estava cumprindo o chamado, ele fazia o quê? Ele ia aonde Deus levava. Ele falava, eu não tenho onde repousar. Eu não tenho onde repousar, por quê? Era à medida que Deus ia levando ele que ele ia indo. Ele não ficava apegado a lugares, a casas. Certamente ele tinha as preferências dele. Mas ele ainda, apesar das preferências, ele deixava de lado o conforto, a comodidade, para fazer aquilo que era a vontade de Deus que ele fizesse. Às vezes, irmãos, Deus vai ver que a gente está enraizado por causa do costume, por causa do apego emocional, por causa do conforto. E Deus está falando, está na hora de sair desse conforto. Essa cama é boa ficar aí até mais tarde, mas isso aí está sendo amarra espiritual na sua vida. Sai dessa cama cedo, levanta cedo, vai movimentar. Porque nesse novo tempo eu preciso de você forte, fortalecido, com o vigor que eu quero te dar, com a energia e a saúde que eu vou te dar para você fazer aquilo que eu vou colocar nas suas mãos para fazer. Então ficar nessa cama até tarde tá bom, mas não tá mais o tempo de ficar. Ah, mas é sábado, mas é domingo, é feriado. Eu já acordei cedo a semana toda. Então esteja disposto a acordar cedo, todos os dias. Esteja disposto a ser frutífero todos os dias. Porque com mimimi não dá para viver o que eu quero que você viva. Com mimimi, cheio de exigências, cheio de caprichos, não dá para você entrar no meu novo. O meu novo vai exigir de você. O meu novo vai exigir que você saia do que é confortável. Que você queira experimentar
o que está além daquilo que você acha que você é capaz de ser, de fazer, de conseguir, porque aquilo que eu te peço, eu te capacito. Se você quer mais, se doa mais, se entregue mais, esteja mais disponível para mim, porque sou eu que te guio, sou eu que te guardo, sou eu que te capacito. Deixa eu te movimentar. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor, Ele vai movimentar pessoas. E você não vai ser a pessoa que vai resistir. Você vai ser a pessoa que vai deixar o Espírito Santo te guiar. Te tirar do que é confortável. Te tirar do que está na hora de você sair. Te desapegar do que está servindo de amarra e de prisão na sua vida. Foi bom até aqui, mas agora não é mais para você. Foi vantajoso até aqui, mas agora não é mais para você. Agora está na hora de sair, agora está na hora de você tirar a mão. Mas eu gosto. Então vai ter que escolher entre o que Deus quer e o que você gosta, irmãos. Com Deus a gente não negocia. Deus, ele é muito firme nas coisas dele. Eu aprendi isso com o Senhor. Deus, ele é muito firme com as coisas dele. Ele não nos obriga. Mas a gente não faz Deus de marionete. A gente não manipula Deus. E se a gente quer viver o novo de Deus, se a gente quer viver as coisas novas de Deus e receber as coisas novas de Deus, a gente tem que estar disposto a fazer como Jesus fez. Eu não tenho onde repousar. Se eu precisar de dormir mais tarde, eu vou dormir mais tarde. Se eu precisar de acordar mais cedo sábado, eu vou acordar mais cedo sábado. Se eu precisar de acordar mais cedo domingo, eu vou acordar mais cedo domingo. Se eu precisar de acordar mais cedo feriado, eu vou acordar mais cedo feriado. Se eu tiver que limpar, passar o dia todo limpando minha casa no sábado, no feriado, no domingo, que é o meu único dia de folga, eu vou fazer isso. Se Deus está me chamando para fazer, eu vou fazer, mesmo que me custe. Eu vou me esforçar, porque a força é Deus que vai me dar. Irmãos, mimimi, vaidade, capricho, orgulho, não coopera para o nosso crescimento, para o nosso bem. Olha o que a palavra do Senhor, ela fala lá no livro de Gênesis, Gênesis 10, capítulo 12, a partir do versículo 1. Sucedeu que o Senhor dissera a Abraão: sai de tua terra e de tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, e serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão benditas. Assim Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. Até aqui, meus queridos irmãos, olha isso. Deus tirou Abraão do que ele era acostumado. Sai de tua terra e de tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Deus, ele deu uma ordem para Abraão. Aquela ordem era seguida de uma bênção, porém aquela bênção só viria depois que ele obedecesse àquela ordem do Senhor. Abraão, você quer sair dessa cama mais cedo? Abraão, tô pensando assim, sábado e domingo, eu queria que você se dispusesse para acordar mais cedo, feriado também. Abraão, esse lugar que você tá aí, que você gosta muito, você gosta de todo final de semana, esse meio que você tá enraizado aí, igual árvore há muitos anos, eu queria que você saísse daí, Abraão, porque eu tenho coisas novas para fazer, mas o que você acha, Abraão? Você quer? Você quer sair daí desse meio, Abraão? Abraão, você quer se dispor a no dia da sua folga, Abraão, você organizar a sua casa? Abraão, você quer começar a parar de gastar tanto dinheiro à toa? Deixar de lado o consumismo e começar a ter foco? Eu quero te dar sabedoria para você administrar a sua vida financeira, porque eu não posso pôr mais na sua mão se você não tem sabedoria, Abraão, porque senão você vai desperdiçar tudo. Eu não gosto que as coisas sejam desperdiçadas. Então eu gostaria de te dar sabedoria para você administrar o pouco, você fazer direitinho com o pouco para eu colocar muito. Mas Abraão, será que você quer parar de ser gastão? Abraão, será que você quer
Deixar de lado a preguiça de levantar cedinho de segunda a segunda, se for preciso? Abraão, será que você está disposto no dia da sua folga cuidar daquilo que geralmente nos dias de semana você não tem como cuidar? Manter suas roupas organizadas, cuidar da sua higiene, manter seu cabelo limpinho, não sair com roupa suja, nem tênis sujo, com meia usada, fedendo, com blusa suja que já usou mais de um dia. Será, Abraão, que você quer cuidar da sua higiene? Se você não quiser, não tem problema não, pode ficar aí. Eu vou te abençoar assim mesmo. Irmãos, foi isso que Deus falou para Abraão. Foi isso que Deus falou para Abraão. Se foi, então eu li errado. Porque olha aqui o que eu li. Vê se é isso que está na sua Bíblia também. Sucedeu que o Senhor dissera a Abraão: sai de tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, e serás uma bênção. Deus, ele não perguntou para Abraão se ele queria. Ele não obrigou. Ele não mandou um anjo lá com um pedaço de pau na mão para bater em Abraão se ele não fosse. Deus, ele não mandou um profeta lá puxar Abraão pelos cabelos, caso ele não quisesse ir. Mas Abraão deu a opção. Deus deu a opção para Abraão. Obedeceu, não. Mas a ordem ele entregou. A instrução ele entregou. O que ele queria, ele manifestou a vontade dele. Irmãos, não adianta a gente orar, e quando chegar a hora de uma mudança, a gente resistir. Não adianta a gente pedir Deus a bênção, pedir Deus o recurso, achando que tudo vai vir fácil. Com Deus as coisas não vêm fáceis. E às vezes, Deus não entrega o recurso enquanto ele não vê o movimento. Às vezes, Deus não entrega a bênção, não libera a bênção enquanto não vê a obediência. A gente tem o costume de achar que a gente vai pedir e Deus fazer. Às vezes a gente vai pedir, Deus vai falar uma coisa e ele só vai fazer depois a gente ter feito aquilo que ele pediu. Então aqui a gente vê Deus dando uma ordem, uma instrução para Abraão. Irmãos, a palavra de Deus para minha vida e para a sua vida, ela é uma ordem, ela não é um pedido. Se eu virar para você e falar assim: fulano, meu irmão, minha irmã, pega um copo de água para mim, fazendo favor. Então você pode escolher se você pega para mim ou não. Você pode escolher se você vai ser gentil, né? Se você vai fazer aquilo que eu estou te pedindo, vai cooperar comigo, vai me ajudar. Agora, se Deus fala, é diferente. Quando Deus fala: pega um copo de água para mim. Ô Deus, o senhor não bebe água? Para que o senhor está me pedindo um copo de água? O senhor não vai beber essa água. Deus não vai falar mais nada. Deus não vai falar mais nada. Se ele pediu para você pegar um copo de água para ele, levanta, pega o copo de água e entrega para ele. A hora que você chegar com um copo de água, ele vai te falar o que ele quer com ele. Você não teve boa vontade de trazer esse copo de água para mim porque você achou que era para eu beber, mas era quando esse copo chegasse até mim que eu ia liberar a sua bênção. Essa água que você trouxe é água que você vai beber dela para ser curado. Então, irmãos, tem coisas que Deus nos pede que parece que elas não vão trazer nenhuma vantagem. Se Deus fala assim: vai lá na casa do fulano e leva R$100 para ele. Vai lá na casa do fulano e leva um prato de comida para ele. Vai lá na casa do fulano, leva 1 quilo de arroz para ele. Leva 5 quilos de arroz para ele. Leva 1 quilo de carne para ele. Você está pedindo Deus para te ajudar. E Deus fala para você ir lá na casa do fulano e levar algo que vai abençoar ele. Quem não tem o coração aberto não leva. Mas Deus está esperando levar para liberar a benção dela. Aí você vai lá na casa do fulano e leva. Muitas vezes sem saber que é esse movimento, que é essa entrega que vai liberar a sua bênção. Mas como não ia nos favorecer, a gente resiste. A gente tem dificuldade de fazer coisas que a gente não vê, sabe? A gente não vê a vantagem nelas. A gente tem dificuldade de fazer coisas que a gente não vê vantagem nelas. Só que Deus é um Deus de mistério e Ele trabalha de formas misteriosas, de formas que a gente não compreende. Então, quando a gente resiste ao Espírito Santo, a gente está resistindo às liberações de Deus na nossa vida. Quando aquela viúva pobre, ela foi catar graveto. Ela foi catar graveto para fazer a última refeição e morrer junto com o filho dela. Era o que estava na mente dela. Elias falou com ela: faça primeiro para mim. Ela poderia ter falado: olha, eu não vou fazer para você não. Você é muito folgado. Você é mais novo do que eu, você é mais forte do que eu.
Você é homem, você pode se virar, eu sou viúva, sou sozinha, tô passando fome com meu filho, eu tô aqui catando graveto, você tá aí, não tá fazendo nada, e tá querendo que eu vou fazer bolo para você? Tá me pedindo para buscar água para você? Por que você mesmo não vai? Vai, folgado, preguiçoso. Ela podia ter falado assim com Elias. Ela podia ter falado assim com Elias. Mas o que que ela fez? Ela foi fazer aquilo que Elias, o profeta do Senhor, falou com ela. Aquela mulher estava catando graveto, achando que ia ser a última refeição. Mas aquilo que ela fez para Elias livrou ela da miséria. Aquilo que ela fez para Elias livrou ela da morte e da escassez. Deus, ele fez um milagre na vida daquela mulher porque ela ouviu algo e obedeceu. Ela poderia falar, não dou para você. Não entrego para você. É o último que eu tenho. É o restinho que eu tenho. Por que eu faria isso para você? Então, irmãos, tem coisas que Deus vai falar que a gente não vai entender. Mas a gente tem que deixar o Espírito Santo guiar. Se Deus falou para você, traz um copo de água para mim, leva o copo de água para o Senhor o mais rápido que você puder. Porque às vezes essa água é a água que Ele vai te devolver para curar as áreas da sua vida. Para curar você. Para abrir o céu sobre você. Se Deus te pedir para sair, saia. Se Deus te pedir para entregar, entregue. Se Deus te pediu para fazer, faça. Aqui Abraão, ele não bateu boca com o Senhor. Ele não ficou pensando, meu Jesus Cristo, o trabalho que vai me dar para desarmar essas tendas. Senhor, mas eu vou para onde, Deus? Mas então me fala, para onde o Senhor vai me mandar? Porque se eu concordar, eu vou. Eu quero saber, não. Deus não falou, Abraão, eu estou pensando em te levar para tal lugar, você quer ir? Não, Abraão, é lá. É lá. Irmãos, Deus não é a gente, não. Mas a gente tem mania de querer fazer Deus ser igual a gente. Não funciona. Eu falo isso de experiência própria. Não adiantou eu bater boca com o Senhor, não adiantou eu ficar tentando, sabe? Tipo assim, não, mas por quê, Deus? Por quê? Não, mas isso, mais aquilo. Eu era assim, com um burro empacado. Até que eu entendi que tem coisas que eu não tinha que entender, eu tinha que obedecer. Enquanto eu ficava tentando entender tudo e concordar com tudo, eu ficava batendo boca com o Senhor o tempo todo. Do mesmo jeito que eu gostava de brigar com as pessoas, eu gostava de brigar com Deus. Do mesmo jeito que eu batia boca com as pessoas, eu batia boca com Deus. Mas Deus nunca se tornou igual a uma pessoa nesse sentido. Eu é que tive que aprender. Eu tive que deixar de lado, sabe, as coisas ruins que Deus queria tirar e aprender que nem tudo eu vou entender o porquê, mas que em tudo eu tenho que obedecer. Às vezes é assim, Deus fala, traz água para mim. Para quê? O senhor não bebe água. Então eu não vou levar. Para quê? E eu ficava esperando Deus me falar para quê. A hora que eu chegava com a água que ele pediu, ele falava, agora bebe. Agora bebe que essa água é para curar a sua vida. Então beba da água que Deus está te pedindo para entregar. Que água é essa que o Espírito Santo vai te pedir? O que ele te pedir para entregar para ele, para trazer até ele, leve até ele, entregue para ele. Porque é essa mesma água aí que vai trazer cura para as áreas da sua vida. É essa água aí que vai fazer essa palavra aqui se cumprir na sua vida. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. Isso aqui ia se cumprir na vida de Abraão, mas primeiro ele tinha que estar disposto a entregar, a obedecer, a fazer aquilo que Deus pediu. Então não resista, você não é árvore. Eu não sou uma árvore, você não é uma árvore que está enraizada, que Deus não pode movimentar, que está enraizada, que Deus não pode tirar e levar. Não. Nós somos filhos do Senhor, somos servos. Então ele é que vai nos guiar e nos movimentar. Amém? Então deixa Deus te desapegar, deixa Deus te arrancar, te desprender, como ele fez com Abraão. Para você entrar no novo ciclo e viver a temporada nova, viver as coisas novas. Entregue, mesmo que vai doer um pouquinho. Deus, ele sabe por quê. Essa é a água que vai te curar. Essa água que você vai entregar é a mesma água que vai trazer cura para a sua vida. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos pelo teu amor e pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, por ter no teu coração o desejo de nos ajudar, o desejo de nos libertar, de nos conduzir, de nos guiar, meu Pai,
por lugares melhores, para lugares melhores. Não falo isso, Senhor, como uma maneira de menosprezar o que o Senhor fez antes, os lugares que ficaram para trás, as pessoas que ficaram para trás, porque muitas vezes, para ir para um lugar novo, Pai, a gente deixa para trás um lugar que a gente ama. A gente deixa para trás pessoas que a gente também ama. Só que por causa do propósito, por causa do chamado, a gente tem que se desprender, tem que desapegar. Mesmo que o coração queira estar ali, algumas coisas é necessário deixar para trás para viver o novo do Senhor. O Senhor não é um Deus de desordem, não é um Deus de bagunça. É o Senhor que traz a ordem sobre a nossa vida. O Senhor tira o caos e traz a ordem. O Senhor tira as trevas e traz a luz. O Senhor traz beleza. O Senhor é o Deus da criação. Assim como o Senhor, meu Pai, criou todas essas maravilhas na face da terra. O Senhor quer fazer assim nas áreas da nossa vida, no nosso coração. Trazer flores para o nosso jardim, que é o nosso coração. Flores para as áreas da nossa vida. O Senhor veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Então, Pai, em nome de Jesus, nos dá um coração aberto, disposto a obedecer. Não deixa a gente ficar batendo boca com o Senhor, tentando entender coisas que não é o tempo da gente entender. A gente precisa entender o que o Senhor está pedindo para obedecer. Mas algumas coisas só vão fazer sentido no futuro. Algumas coisas só vão fazer sentido depois que o tempo passar. Depois que a gente der o passo, obedecer, entrar no novo do Senhor, aí a gente vai entender. Então, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor venha ajudando cada filho teu aqui a desapegar e a se desprender de tudo que é o tempo, Pai. Em nome de Jesus, que eles não fiquem apegados a meios, ao conforto, ao comodismo, a lugares que está na hora do Senhor tirar. Que eles tenham o coração aberto, o coração cheio de fé, cheio de confiança no Senhor, para que se o Senhor vier a pedir algo novo, Pai, eles tenham fé e coragem para fazer como o Senhor fez com Josué. Josué, seja forte e corajoso. Que eles tenham o entendimento, Pai, que o Senhor é um Deus de movimento. O Senhor nos movimenta. O Senhor não é um Deus de água parada. O Senhor nos mantém em movimento constante e de tempos em tempos o Senhor traz grandes mudanças, o Senhor faz coisas novas, o Senhor nos coloca em novas temporadas. Em nome de Jesus, que essa palavra, Pai, ela se cumpra totalmente na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu profetizo o Senhor desprendendo, Pai, desapegando cada filho teu aqui de tudo que está na hora deles se desprenderem e desapegarem. Que essa palavra também venha sobre cada membro dessa família, sobre todos os membros da família dessa pessoa que de alguma maneira o Senhor também deseja trabalhar na vida deles. E também, Pai, que o Senhor venha dando cura. Eu profetizo cura, meu Pai, cura no corpo físico de cada filho teu aqui, cura na alma deles, o Senhor fortalecendo, dando vigor. Fortalece as pernas, fortalece o coração, os pensamentos, Pai. Dá saúde para esse corpo. Em nome de Jesus, eu profetizo cura. Cura no sangue, cura nos ossos, cura na carne, cura no emocional. Vem livrando os teus filhos de enfermidades, Pai. Em nome de Jesus Cristo, vem dando saúde para eles fazerem aquilo que é a tua vontade que eles façam, para eles serem frutíferos. Eu repreendo toda depressão, toda angústia, todo medo, toda dúvida, toda incredulidade. Vem jogando por terra, Pai, toda amarra espiritual. Tudo que está sobre a vida dessa pessoa, sobre alguém da família dela, sobre alguém que ela está orando, vem jogando por terra, vem libertando dos vícios, vem tirando dos caminhos errados, vem salvando, Pai. Vem curando, vem restaurando, vem levantando, vem dando os novos pensamentos. Eu profetizo o Senhor dando os novos pensamentos para essa pessoa, para cada membro da família dela. Jogando por terra toda influência maligna. Em nome de Jesus, que influência maligna caia por terra, Senhor. Vem fazendo a tua obra maravilhosa. Vem santificando, restaurando, Pai. Dando saúde, dando vigor e força. Vem salvando, Senhor. Nós te pedimos, Pai, essa bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as pessoas que nós oramos por elas e sobre toda a face dessa terra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus queridos? Deixa Deus te desprender, deixa Deus te desapegar, porque tem coisas novas e boas de Deus para chegar na sua vida. Amém? Deus te abençoe.